Ontem eu terminei mais uma vez de assistir a série The Office. E, na verdade, já é a terceira vez que eu acho que eu assisto essa série completa. Eu acho ela bem legal. Tem gente que não gosta porque acha o Michael Scott lá, o Michael Scarlett, né, como ele gosta de ser chamado de vez em quando. Acha um cara muito vergonhoso, que causa muita vergonha alheia. E de fato, tem hora que você tá assistindo e você fala, meu, eu não acredito que ele tá fazendo... Sabe, é um negócio assim, constrangedor. Mas eu acho muito legal aquela série. E ontem eu terminei de assistir ela pela terceira vez. Acho que segunda ou terceira vez. Naquela série, se você não assistiu ela, tem um rapaz chamado Dwight, que ele é fissurado por virar gerente. Durante toda a série, ele é só um vendedor de papel. Ele é um vendedor. Ele tá ali como todos os outros vendedores, e a função dele é vender papel. Isso. Mas ele quer virar gerente. E passa a série inteira, são 10 temporadas, se não me falha a memória. Então, em cada temporada tem 20 episódios, ou 25, então você imagina que é muito chão, né? São muitos episódios. Sempre ali, ele querendo virar gerente. E lá no meio da série até ele consegue. Só que quando ele consegue, ele acha que agora eu sou o xerifão, agora eu sou o chefe, né, do negócio. Aí ele vai armado pro serviço. E aí, de repente, ele pega e dispara sem querer a arma no meio do escritório. E ele perde tudo que ele conseguiu, aquele cargo que ele conseguiu. Lá, agora eu vou dar spoiler, tá? Mas assim, também a série antiga, né? Já foi desde 2005, não sei, 2006, nem lembro quando terminou aquela série. Mas assim, ó, no final da série, ele consegue virar gerente de vez. E aí ele vira o gerente e tudo dá certo. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte. A busca incessante do Dwight em ser gerente tinha a ver com a insatisfação com a posição dele. A posição dele não estava boa. Ele não gostava. Não é nem que ele precisava de mais, porque ele já era uma pessoa bem sucedida. Ele tinha a fazenda dele, ele tinha tudo. Ele queria poder. Ele queria ser mais, ele queria mandar, ele queria dar ordem, ele queria ser o cabeça. Mas olha só o que o apóstolo Paulo, diz sobre isso. Aqui em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 14, olha só. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que eu não sou mão, eu não sou do corpo, nem por isso ele vai deixar de ser do corpo. Ou se o ouvido disser, já que eu não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser o corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E, se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma só parte, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas só um corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, eu não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. Então, olha só, isso aqui funciona na sociedade, nas empresas ou em qualquer outro lugar e também nas igrejas. Tá? Se você é cristão, se você costuma ir para a igreja, você deve ter ouvido falar sobre isso. Cada pessoa representa uma parte do corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Então, você é esse dedão aqui, eu sou esse daqui, a minha esposa é esse, aquele ali é o pé, o outro. Cada um exerce uma função, mas todos são importantes. E na série, o Dwight, assim, ele não é o cabeça. Ele é o braço, né? Ele é o braço direito do gerente. Mas ele não quer ser o braço, ele quer ser a cabeça. E o que acontece? As pessoas, às vezes, elas querem, na sociedade, as pessoas elas querem ser cabeças, mas elas não, às vezes ela quer mandar mais, ela quer mais dinheiro, ela quer mais poder, só que ela não quer, por exemplo, mais responsabilidade. Ela não quer saber de mais pressão na cabeça dela, ela não quer saber de mais problemas na cabeça dela. E isso é complicado, porque a gente quer sair de onde nós estamos. A gente quer dar um passo à frente. A gente quer dar, ou melhor, um passo para cima. Você quer se tornar uma posição que, de repente, você não está pronto para assumir. Você quer tomar aquela posição e falar, cara, eu quero ser cabeça. Mas você não tem cabeça para isso. É igual na série do Dwight, quando ele vira gerente no meio da série, ele não está preparado, ele não tem juízo nenhum. E ele leva uma arma e dispara. E quando ele dispara aquela arma, ele perde tudo.
E isso acontece na nossa vida também. A gente, às vezes, quer algo, quer e luta, e luta, e luta. Você fala, eu trabalhando como funcionário não tá bom. Não tá bom. Eu quero virar chefe, eu quero virar o supervisor, eu quero virar aqui o diretor da empresa. Só que você não está pronto para isso ainda. E se Deus deixa você ir, você se arrebenta. Agora, a gente, inclusive, né, eu fico pensando assim, as responsabilidades que vêm com isso te tornam uma pessoa muito mais visada, muito mais alvo de críticas e de porrada do que todas as outras pessoas. Por exemplo, quando você vira político, tá todo mundo olhando pra você. Os holofotes estão ligados aqui, ó, pra você, só pra poder te denunciar, só pra poder apontar o dedo pra você, só pra falar que você não fez nada, só pra tá ali. E será que você quer ser reconhecido? Você quer ser famoso? Mas você tá pronto pra receber isso? Inclusive, da parte de Deus, também a coisa muda. Porque é o seguinte, quando você é cabeça, você deixa de ser a mão, você deixa de ser o braço direito ou o pé, e você vira cabeça. A palavra de Deus diz que sobre você o juízo é muito maior. A responsabilidade agora é muito maior. O julgamento, ele é muito mais severo. A Bíblia diz que os líderes serão julgados com maior rigor. Então, quando você é um líder, não é só na igreja não, tá? Na sua empresa também, na sociedade ou como político. Inclusive, os políticos nunca leram essa parte, né? Porque se lesse e se temesse a Deus, jamais fariam o que eles fazem, né? Quanto roubo, quanto desvio de dinheiro, pessoas morrendo que eles, estão nem aí, pessoa passando fome, criança, ele não quer saber de nada. Ele quer saber do poder, da influência que ele vai ter, do dinheiro que ele vai ter agora, acesso às coisas, mas ele não quer saber da responsabilidade, não quer saber do julgamento que está sobre ele agora, que é mais severo do que antes, quando ele não era cabeça. E, enfim, agora, a questão que fica, esquecendo os políticos aqui, é por que você não aceita ser o que você foi chamado para ser? Se você hoje foi chamado para ser mão, por que você está infeliz querendo ser cabeça? Se você foi chamado para ser pé, por que você está infeliz querendo ser o braço ou o nariz? Você sabe que essa analogia que a Bíblia faz, que Paulo faz, ela é extremamente interessante, porque se você for parar para pensar, os membros que estão mais expostos são aqueles mais sujeitos a críticas. Por exemplo, se você fosse o olho, o nariz, vamos falar do nariz. Tem gente que tem um nariz um pouquinho mais avantajado ali, ou as orelhas, né, grande, ou eu igual aqui os dentes grandes. Aquilo que está exposto chama mais atenção. As pessoas caçoam, as pessoas zombam, as pessoas... Tudo, você tem um narigão, hein? Caramba, essa orelha grande que você tem aí, esses dentão, igual o Jed. E aí? Você está pronto para receber isso? Às vezes não. Agora, aquele membro que está mais escondido, o cotovelo, as pernas e tudo mais, geralmente às vezes não recebe essas críticas. Então, você tem vantagens de um lado, desvantagens do outro. Só que a questão que fica é, se Deus te chamou para ser mão, por que você está infeliz? Por que você não aceita? Por que você acha que não é importante naquilo que você faz hoje? Se na sua igreja você foi chamado para tocar na banda, mas aí você fica, puxa, mas eu queria ser líder do grupo de louvor. Por que isso passa na sua cabeça? O que te faz pensar que você não está sendo útil, que você não está sendo importante na função que você está exercendo? A gente acabou aqui de ler, né, em 1 Coríntios 12, o último versículo diz, o fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. As mais fracas, aquelas que parece que ninguém dá atenção, que ninguém tá nem aí para elas, são às vezes as mais necessárias. Às vezes a gente ouve muito, né? Não importa se você é gari, se você é lixeiro, tal, porque todo mundo é importante na sociedade. Só que ninguém quer ser o gari. A verdade é essa. A gente sempre ouve desde criança, mas a gente não quer ser o gari. Nós não queremos ser o lixeiro, porque não é importante. É isso que a gente pensa. Mas é sim, e não estou falando isso só para reafirmar uma frase que eu sempre ouvi, não. É porque eu aprendi que, de fato, aqueles que você, às vezes, menos presta atenção são os mais importantes para fazer o negócio acontecer. Poxa, eu trabalhei em empresas grandes, e muito, muito grandes, e tinha... Nossa, o que mais tinha era chefe. Tinha 10 caciques para um índio. Eu nunca vi um negócio daquele. Só que é o seguinte,
o cacique, na hora de fazer acontecer, não é ele que põe a mão na massa. Era os peão. Era a gente que estava ali fazendo. Ele não ia lá para campo para poder ligar fio, para poder puxar isso, puxar aquilo para lá, fazer isso acontecer. Ele não ia. Quem ia eram os funcionários. E a gente lá tinha o pessoal da limpeza também, né? Que vinha regularmente limpar a sala, organizar ali a oficina. A cada 2, 3 dias, eles vinham e limpavam tudo. Tirava lixo. Normal, serviço de limpeza. Eu lembro que teve uma vez, tinha uma senhorinha que era sempre ela que era escalada para ir na nossa área. Eu gostava muito dela, eu conversava com ela e tal. Bem de idade ela. E um dia, ela ficou acho que 1 semana, 2 sem ir. Foi algo do tipo. Naquelas 2 semanas, uma ou 2 semanas que ela não foi, ninguém foi escalado para substituir ela. E foi terrível. Por quê? Porque o lixo orgânico que estava lá na sala, na lixeira, começou a fazer aquele cheiro ruim, era mosquito em volta, é isso e aquilo. E aí, a gente começa a fazer reclamação. Ô meu, não dá pra ficar aqui não. E liga pra um, liga pra outro. E não, tem que mandar outra pessoa pra cá. Mas não tá escalado. Não sei, manda alguém, porque não dá pra ficar aqui. Mas você vê, mas é só o pessoal da faxina. Mas se o pessoal da faxina não vem, o outro pessoal da manutenção, o supervisor da área ali, não tinha como ficar ali no computador trabalhando. Falando, não dá. Aqui tem que estar higienizado isso aqui, senão a gente não consegue ficar nesse ambiente. E isso acontece em todas as áreas. Não é só questão de limpeza, gari e tudo mais. Onde você está hoje? De repente, na sua empresa, você exerce um cargo que... sua auxiliar administrativo, sua secretária. Não importa. Se Deus colocou você ali, é porque você é importante naquela situação. Se todo mundo fosse olho, a Bíblia diz, né? Se todo mundo fosse olho, quem vai ser o ouvido? Se todo mundo for o nariz, quem vai ser a boca? Você é necessário. Aonde você está. Acredite nisso. Você é importante. Aonde você está é estratégico para Deus. Você pensa o seguinte, às vezes a posição que você se encontra, ela não é agradável. Ela não é linda para você. Como, por exemplo, não era para Paulo quando ele foi preso. Paulo uma vez foi preso, estava na cadeia ali, e ele cantava de noite. Cantava, ele, Paulo e Silas na prisão cantando. E você fala, puxa vida, mas Paulo, servo de Deus, né, apóstolo de Jesus Cristo, tá ali, por que ele tá sofrendo? Será que aquela posição você acha que era gostosa para ele? Com certeza não era. Tá numa prisão, às vezes fria, úmida. Não era. Mas ele estava feliz, estava com Deus, porque ele entendeu que ali era necessário ele estar. Deus tinha um plano para ele naquela posição, naquele dia, naquele momento. Deus falou, Paulo, eu quero que você fique aí, porque é o seguinte, porque hoje vamos dar um terremoto. Na hora que você cantar, na hora que você estiver na prisão e você e Silas estiver cantando, eu vou mandar um terremoto aí. E vai acontecer coisas, vão acontecer coisas por causa disso. Paulo tá lá, canta e desce o terremoto. Claro que naquele momento, eu estou falando assim que Deus falou para Paulo, né? É o modo de você entender que Deus tinha um plano. Era para acontecer aquilo. Era daquele jeito que Deus queria. A posição era aquela naquele momento. Deus podia ter falado assim, Paulo, agora que você se converteu ao evangelho, você deixou de ser perseguidor, agora você é apóstolo. Você antes prendia as pessoas, agora você liberta elas do pecado, da morte, do inferno. Né? Você está aqui contribuindo para resgatar pessoas. Paulo, agora você vai ser rei, você vai ser imperador. Não, Deus falou assim, eu preciso de você ali, Paulo. Todo mundo poderia achar que a posição que ele está não é importante. Paulo deveria ser a cabeça. Mas ele entendia que não era assim. Ele falou, estou feliz onde eu estou. Estou alegre, estou contente, porque ele entendeu o chamado dele. E esse vídeo eu fiz justamente para que você que está triste, você que está às vezes decepcionado, acha que, poxa, por que eu não mudo de posição? Por que eu não consigo alcançar novos degraus na minha vida? Ou consigo estabelecer um novo patamar financeiro, um novo patamar de status na sociedade? Por que isso não acontece? Talvez é porque simplesmente Deus não quer. Não é o momento. Agora ele quer que você atue como dedo mindinho. Ele fala, eu tenho um plano aí, fica aí. Aí você vai conhecer uma pessoa, aí você vai falar de Jesus para essa pessoa. Enquanto você está sendo o dedinho, é aí que eu vou te usar. Depois, pode ser que de dedinho você passe o seu punho. E depois aqui, o cotovelo. E aí vai mudar. Mas agora é aí. Não fica triste, não fica decepcionado. De repente você queria ser um empresário que faturasse 10 milhões de reais por mês, 100 milhões de reais por mês. Só que aí Deus fala,
Não, eu quero que você continue sendo um empresário que fatura R$5.000 por mês por enquanto. R$2.000 por mês, um microempresário. Sabe por quê? Porque enquanto você está sendo um microempresário, você ainda está tendo tempo para você pregar o evangelho, para falar de Jesus para as pessoas, para fazer visita nos hospitais. Se eu te colocar como empresário de R$10 milhões de faturamento mensal, você vai ter muitos funcionários, você vai ter muito cliente te perturbando, você vai ter muita coisa para cuidar, e aí você não vai ter mais tempo para fazer aquilo que eu preciso que você faça. Então, você entende como que Deus, ele faz tudo certinho. Onde você está hoje é estratégico. Pode ter certeza, não está atrasado. A posição que você está hoje não está atrasada. Confia nisso, acredita nisso. Deus, ele não erra o plano dele. Ele não se atrasa, ele não erra nos cálculos, o planejamento dele não é falho. A gente sim, a gente é falho inclusive, principalmente em confiar nisso. Mas Deus é soberano. Se ele quiser, ele muda a sua posição. Ele te traz de dedinho, de unha do dedinho, para a cabeça, da noite para o dia. A questão de tempo, ela é nossa. O ser humano, né? Nós que somos carne e osso, a gente sim, existe o tempo controlando todas as coisas. Mas para Deus, essa variável não existe. O tempo para Deus não conta nada, isso não vale nada. Ele criou o mundo, olha só, Deus criou o mundo em 7 dias. Na verdade em 6, porque no 7º ele descansou. Você já parou para... Faz os testes, se você tiver um cachorrinho, um gato, alguma coisa, para 2 minutos, 2, 3 minutos no máximo. Fica olhando pro seu animalzinho e só observa o pelo dele, a forma como ele se comporta, a forma como ele respira ali. Você chama ele, ele olha para você, dá uma olhada no olho, na boca, tudo. A perfeição que é a natureza. Faz isso. E aí você vai perceber, aí depois quando você terminar de fazer essa observação, você lembra que o seu cachorro é só uma raça de uma espécie da natureza. E assim, a natureza ela é imensa. Quantos passarinhos, é pomba, é jacaré, cada coisa Deus fez. Isso eu estou falando do reino animal, fora todas as estrelas, os planetas, toda a imensidão, todo o universo. Tudo isso em 6 dias. 6 dias. O que é para Deus pegar você daqui e levar para uma posição muito, muito mais alta desse jeito? Não é nada. Aí você fica desesperado achando que nunca você vai chegar lá, que nunca vai acontecer. Bom, pode ser que realmente não aconteça. E se não acontecer, não é porque você não era bom ou porque não é isso. Não, era simplesmente porque Deus não quis. Ele falou, eu precisava que você ficasse nessa posição aqui mesmo. E era isso. Mas se ele quiser, pode acontecer com você, por exemplo, o que aconteceu com José no Egito. Você lembra dele? José, de repente, do nada, de prisioneiro, ele virou governador do Egito. Do nada. Ele acordou prisioneiro, dormiu governador. Como? Como isso acontece? Fala pra mim. Se não for Deus, se não foi Deus quem fez isso, foi quem? Como aconteceu isso? Eu quero que você entenda hoje que aonde você está, mais uma vez, é estratégico. Você não está atrasado. Não está demorando. Deus não esqueceu de você. Era aí que era para você estar. E fica tranquilo, fica feliz, se alegre. Se você não consegue entender isso hoje, a primeira coisa que você tem que fazer é orar e pedir para Deus, Senhor, me mostra onde o Senhor gostaria que eu estivesse. É aqui mesmo? Eu estou na posição correta? Hoje eu estou aqui, Senhor, como orelha. Estou atuando como orelha. Eu sou, por exemplo, um psicólogo. Minha função hoje é ouvir, as pessoas ouvir. E pronto. Senhor, estou contribuindo para a sociedade, estou contribuindo para ajudar pessoas, ouvindo. Eu ouço, dou uma pequena orientação. Ouço muito e dou uma pequena orientação. Senhor, é isso. Mas o senhor quer que eu mude de posição? Na verdade, o senhor gostaria que eu desse palestras, que eu fosse uma boca em vez de um ouvido? Se você fizer isso, pode ter certeza, Deus vai te mostrar ou vai te confirmar onde você já está e você vai descansar no Senhor. Você vai parar de ficar agoniado, de sofrer achando que você está atrasado. Igual eu já sofri muitas e muitas vezes. Mas hoje, pela graça de Deus, eu consegui entender que estou no lugar certo. Estou no lugar certo, estou na hora certa, vivendo na posição que Deus queria que eu vivesse. Nem um segundo atrasado. Nem nada. Tá tudo certinho.
Eu aprendi isso lendo a Bíblia, orando, falando com Deus. E agora, estou aqui para compartilhar com você a mesma coisa. Não se preocupa, confia que hoje você está na posição que Deus queria que você tivesse. E, se você não consegue entender, ora, pede a Deus que Ele vai te mostrar. Mas fica feliz, se alegra, tá? Não deixa que o medo ou a desesperança, a falta de esperança, ou de repente pessoas falando pra você que, já era pra você estar lá na frente, já era pra você ser chefe, já era pra você... Não, já era pra você ser líder do grupo de louvor, líder de um grupo na igreja, qualquer... Não era pra ser. Era pra mim estar aqui. Essa era a vontade de Deus, que eu estivesse aqui. Porque se Ele quisesse, Ele já tinha feito assim, já tinha tudo mudado. Ok? Espero que você entenda isso, acalme o seu coração e confie e se alegre que Deus está com você e que a posição que você está hoje é exatamente onde Ele planejou. Ok? Valeu, fica com Deus e até o próximo vídeo.